Bom, vamos aqui nessa continuidade do vídeo que é a apresentação do nosso projeto para a Receita, na parte discursivas, eu vou falar sobre os temas prováveis. Por enquanto, gente, eu estou na seara tributária, tá? Eu não vou sair muito dessa zona de conforto ainda não. Por quê? Porque o edital não foi publicado e a gente não sabe se a banca vai ficar apenas com isso aqui, para onde a banca vai. Ah, porque as vagas são para fronteira, então deve cobrar mais. A parte de legislação aduaneira. Gente, isso é muito relativo em concurso público. Não idealizem o concurso, porque senão vocês podem cair da cama, tá bom? Vocês têm que ter pé no chão na hora que sair, enfrentar mesmo. Querer passar no concurso é diferente, é ser amadurecido mesmo, tá? A banca não tá preocupada com o perfil do seu concurso. Não é isso. O concurso não é feito para perfil. O concurso é feito para eliminar a maioria, é só isso. Então, o que for preciso fazer para eliminar a maioria é o que as bancas vão fazer, tá bom? Sejam as bancas quais forem. Então, seguindo aqui as nossas dicas, nós vamos falar primeiro sobre os temas prováveis. Eu vou mexer um pouquinho aqui na base e vou fazer uma mistura com assuntos novos. Por quê? Porque se cai FGV, por exemplo, se vem FGV como banca, a banca gosta dessa mistura. Sebrasp também gosta bastante dessa mistura. Quem acaba ficando um pouco aqui na zona de conforto é a FCC. A OCP também gosta um pouquinho da mistura, certo? Ou seja, de pegar um assunto que você tem um conceito bem básico e faz o aluno raciocinar dentro de um assunto novo, tá certo? De um assunto que está em voga. Tudo bem? Então vamos lá. Limitações constitucionais ao poder de tributar é assunto que é muito extenso, tem a ver com as imunidades, tem a ver com os princípios, mas você tem que ter esse assunto aqui na ponta da língua. Por quê? Porque esse assunto, gente, envolve muitas decisões recentes, né? Aí vamos dizer assim, da jurisprudência. E é importante, a gente teve a imunidade de IOF, que foi destinada, reconhecida para partidos políticos, a gente está em época de eleição, então você precisa entender essa questão. A gente tem princípios que são muito importantes, são cobrados bastante em prova, que é o princípio da capacidade contributiva, tá certo? Então você precisa analisar aspectos ligados à progressividade tributária, então tem que entender bem essa parte, tá? Remissão, isenção e anistia, tem que estudar por quê? A gente está no mundo pós-Covid, né? E então você imagina o que o fisco não tem feito para tentar manter ali aceso um pouco de crédito tributário. Então você tem que estudar exatamente estes institutos, sempre muito cobrados em concurso. Caiu na prova da SEC-DF exatamente esse assunto, tá certo? Se esses benefícios fiscais se aplicariam, por exemplo, a quem comete crime tributário, foi a pergunta da prova, inclusive. Então você precisa estudar, precisa aprofundar essas questões, tá? O crédito tributário é um assunto muito amplo, porque crédito envolve uma série, né, desde a sua constituição, as suas hipóteses de suspensão, extinção e exclusão, mas a gente também tem que pensar várias questões aqui dentro que dão margem para um tema, né? A gente tem que pensar, por exemplo, das formas mais racionais que o fisco tem criado, tá certo? Para que possa aí resolver questões ligadas ao crédito tributário, as medidas extrajudiciais. Então, dentro desse chamado novo modelo de cobrança, tá bom? Dos tributos federais, tá? Aquele RDCC principalmente. Então, a gente tem que estudar essas questões ligadas ao crédito. Os tipos de lançamento, né, do crédito tributário. Por quê? Porque isso tem implicações, por exemplo, na análise de institutos como a decadência, a prescrição, foi até assunto, né, da FGV numa das provas, só a prova do Espírito Santo, com uma pegadinha por sinal, tá bom? E a gente tem que ver exatamente a suspensão, por exemplo, as hipóteses de suspensão, que é o caso da moratória, que é uma tendência mundial no mundo pós-Covid. Então, tem que estudar esses assuntos, tá certo? Os aspectos de extinção, de exclusão, todos os assuntos que têm a ver com esse mundo pós-Covid, tá certo? Então pode ser que não é pós-Covid ainda, né, gente? A Covid tá aí, tá? Eu falo pós aquela fase crítica da Covid, melhor dizendo.
né? E para a gente um Estado em crise, que é o Estado brasileiro. Capacidade tributária sempre estudar, porque tem muitos assuntos ligados a essa questão hoje aqui na parte dos aspectos novos. E a administração tributária, gente, tem que estudar dentro do princípio da legalidade as ações e atividades, né, que dão cumprimento à legislação tributária, tá? O rito de início da fiscalização, se ela acontece dentro da lei, tá bom? A questão da obrigatoriedade de prestação de informação por parte do contribuinte ou responsável, as vedações que estão envolvidas na administração tributária, o intercâmbio de informações. Então, esses assuntos eles podem vir na prova discursiva. São as bases. Por que são bases? Porque se a gente observar, hoje a banca pode vir para cima desses assuntos aqui, e o que vai. Não é que você tem que saber a fundo, porque esses assuntos acabam parecendo. Esses assuntos que lembram muito redações, tá? Se a banca te der um exercício maior, pode ser que ela entre nesses assuntos e vocês tenham que ter uma base. Tudo bem? O que foi que aconteceu na prova da CGU? Prova da CGU a gente acertou uma partezinha ali da prova da CGU no exercício maior, não é? E pedia uma base do conhecimento do aluno. Então, por exemplo, as implicações da criação do imposto sobre grandes fortunas no Brasil. Lembrando que a Argentina, né, fez exatamente uma exceção desta, tá certo, no fisco de lá, para financiar a Covid em 2020, né? Financiar ali as despesas no combate ao coronavírus em 2020, certo? Então, teve essa questão. E financiar também crédito a pequenas empresas, né? Foi por meio do IGF. E no Brasil tem muita polêmica se instaura, né? Se cria esse tributo ou não, tá? Então, atenção. Aqui vão ser, naturalmente a banca vai pedir princípios, o princípio da capacidade tributária, tá certo? Vai ser bastante chamativo aqui. Aspectos ligados à progressividade você vai ter que entender aqui dentro. A imunidade tributária sobre e-books, né? Ou seja, serviços de nuvem, outros meios digitais. Gente, é a época da tributação da economia digital. Tá? Então você tem que observar aqui o aspecto imunidade, observar até onde a jurisprudência alcançou esse assunto, tá certo? E se a banca te der uma situação ainda não alcançada, você tem que raciocinar dentro da base das imunidades. Sobre o que elas recaem, se recaem sobre tributos de modo geral, se recaem apenas sobre impostos. Então isso tem que estar bem fresquinho na cabeça de vocês, tá? Cuidado com esses pormenores. Aspectos ligados à elisão e evasão fiscal, muito importante em época de crise. Né? Recentemente se reviu a norma anti-elisiva, tá certo? Foi declarado que a elisão fiscal é uma possibilidade constitucional, tá certo? De organizar tributos. Isso tem a ver com a questão da holding familiar, de certo modo, tá, gente? O planejamento tributário e holding familiar que entra nessa questão. Então eu vejo que esses assuntos vão se tornando exemplo dentro da aplicação de assuntos de base. A questão do imposto de renda, desigualdade de gênero, ou mesmo a desigualdade social sendo tratada aqui, é um assunto super importante, muito estudado hoje. A gente sabe que a tributação sobre as mercadorias que são de consumo feminino é uma tributação bastante alta, né? Veja aí absorventes higiênicos, anticoncepcionais, etc. E como que essa tributação ela acaba onerando mais a vida das mulheres. Então isso tem sido bastante discutido. Ali entram aspectos ligados também à capacidade contributiva, aspectos ligados à progressividade, tá certo? Aspectos ligados à seletividade, ao princípio da seletividade, que você tem que observar. E mesmo o imposto de renda, tá, gente? Aqui eu falei sobre questão de mercadoria, né? Acabei falando sobre ICMS, mas você tem também a tributação sobre a renda das mulheres, né? Por exemplo, a questão da pensão, né? Pensão ali alimentícia, a incidência de ali necessário declarar, né, imposto de renda sobre essa questão. A incidência de imposto de renda sobre criptoativos, né? Tem que estudar qual é a natureza, certa natureza jurídica dessas moedas virtuais e como que a Receita Federal entende esse assunto, tá bom? Reforma tributária, vários aspectos a gente tem que observar na reforma tributária, o aspecto da progressividade, o aspecto da simplificação, né, dos tributos,
que vai cair ali na parte de administração, bem ou mal. Então a gente tem que observar até que ponto, né? Quais são os pontos que a reforma, pelo menos os principais projetos, avançam e quais pontos que não. Porque, e sempre com aquele olhar lá no básico, tá, pessoal? Porque isso aqui, isso vira quase. Né? O aluno fala assim: ah, mas isso parece que são temas de mestrado. Pois bem, é isso mesmo. Nas discursivas, né, concurso da Receita Federal tem muita coisa que lembra mestrado praticamente, tá? Então, o que você tem que fazer é ter sempre uma base muito boa para você tratar de qualquer assunto novo. A questão da autocomposição e meios alternativos de arbitragem, tudo bem que isso aqui cai mais na parte da cobrança do crédito, mas pode ser que a banca penda para esse assunto por conta da importância da inovação no direito tributário em relação às suas cobranças. E também eliminação de ilícitos tributários, que é aquela questão, né, do ICMS declarado, mas não pago. A última rácio que seria, né, você declarar a prisão do devedor tem sido visto aí em algumas situações como uma prima facie, tá certo? E bastante discutido, muito polêmico o assunto. Então a gente tem que entender todos esses aspectos, principalmente, vamos dizer assim, não é? A base que sustenta essas discussões todas, tá? No curso, nosso primeiro tema, lá para vocês, já vai tratar da questão da imunidade tributária, certo? Dentro da economia digital. Eu já entrei atacando esse assunto aqui. E aproveitando, podem ver que a gente fez uma opção antes do edital, gente, para uma redação de 60 linhas. Por quê? Porque é uma forma de a gente revisar o conteúdo como um todo. Se amanhã a banca modificar e trouxer uma menor, eu simplesmente vou ajustar o conteúdo, pegar o ponto central e reduzir para você notar o que é uma economia vocabular, né? O máximo de expressão com o mínimo de economia ou com o mínimo de vocabulário. Basicamente é isso. Mas eu optei por a gente começar de uma forma um pouco mais extensa, tá? Então aqui no curso comecem devagar para a gente absorvam bem a aula, estudem os assuntos, para a gente ter pelo menos uma noção de qual vai ser a banca. Daqui a pouco eles vão divulgar a banca, não vai demorar. Divulgando a banca fica muito mais fácil, até acertar qual vai ser a estrutura, porque, por exemplo, no concurso da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, ainda não tinha a banca. Aí depois os caras lançaram a banca antes de lançar o edital. Eu já tinha. Aí meu curso foi todo ajustado. A única coisa que mudou foi a pontuação. Porque eu tinha colocado valendo 25 pontos na discursiva e a banca trouxe com 100 pontos. Mas todos os critérios avaliativos eram iguais. Então meus alunos já estavam se preparando, tá? Já estavam se preparando. Por exemplo, no dia que eu gravo, hoje saiu o edital. Quando eu olhei, só modificou a pontuação. Ou seja, eles já tinham uma base bem forrada. Então, assim que eu souber a banca, fica muito mais fácil. Para que lado eu vou ajustar o material de vocês, tá bom? A gente vai seguir aqui no curso com o material que eu apliquei no primeira turma, que é o meu curso parceiro, tá? É a mesma coisa, tá, gente? Ali eu pego várias bancas, podem assistir a aula tranquilamente. Ah, mas esse material é anterior, né, à pandemia. Pessoal, depois vai ter complementação, tá? Eu quero que peguem as bases. Para mim é importante que vocês saibam as bases. Então eu analisei todo o meu material, item a item, peguem todas as bases, que depois eu vou complementar. A única coisa que houve depois disso foi a prova da SEC-DF, tá certo? Algumas provas da área fiscal feitas pelo Sebrasp e outras provas feitas pela FGV. Foi ali o que aconteceu, tá? E a gente comenta, mas são de fiscos estaduais, basicamente, tá certo? Então não vai mudar muito a sua vida, assim, em relação ao que você pretende para a Receita Federal, tá? Olha, não é difícil entrar na Receita, é trabalhoso, mas difícil não é não. É trabalhoso, eu falo para vocês, é trabalhoso, tem que ter coragem, tem que acordar todos os dias mesmo, estudar, não tem outra coisa para fazer, mas você ir na hora da prova, acreditar no que você fez e resolver o que você puder resolver. Porque não é tão complicado assim. Quando eu falo não é complicado, eu estou comparando com outros concursos mentalmente, tá? Se você pega, por exemplo, um concurso para tribunais, é muito difícil entrar. Por quê? Porque o pessoal do tribunal decora aquilo tudo e entra rasgando no concurso. Na Receita, muita gente desanima.
É interessante, o movimento é bem interessante. Começa assim, muita gente empolgada, aquele 500 mil de cabecinha aqui empolgada assim que saiu o edital, e fala de Receita Federal. De quem está em curso presencial acontece muito isso, né? Tem aquele monte de gente reunida querendo virar auditor, virar analista. Tá, beleza. Depois, pessoal, o que acontece? Isso aí tem aqui some, ficam só os guerreiros. Quando chega na semana do concurso, aparece um monte de gente de novo. Pra quê? Pra tentar dar conta na semana do concurso. Não sabe, a gente já sabe que não vai acontecer aqui, né? Mas aqui que define, ó, é o meio, tá bom? E eu vejo exatamente entrar, porque a gente acompanha os nomes dos alunos, não conhece de cara, mas acompanha os nomes. Aqueles alunos que estão ali se dedicando, tá certo? Então é isso, povo. Sejam todos bem-vindos quem vai estudar com a gente, né? A gente vai ter, tá, gente, o dossiê da aprovação. Não vamos esquecer porque é o que tem feito a gente acertar tema. É um material que acontece na semana do concurso. Por quê? Porque ali eu fico repetindo estratégia. Repetindo, repetindo, repetindo. E é isso que me leva àquelas aprovações que eu mostrei para vocês no início. Tá bom? Então é isso, povo. Beijo grande para vocês. Ótima temporada. Se Deus quiser, na Receita Federal.